Vamos à palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, Mateus, capítulo 25, verso 14 até o 30. Diz assim a palavra de Deus. Jesus está falando, sobre o reino dos céus. E ele diz assim que será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, na festa do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas, que colhe onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, eu escondi na terra o teu talento. Toma aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Se você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos abençoe na leitura desta palavra. Que Deus abra o teu coração, que o teu coração esteja aberto, os ouvidos atentos para ouvir o que Deus está ministrando ao nosso coração nesta noite. Que essa palavra seja uma boa semente, que frutifique a 100 por 1 nas nossas vidas. Amém? Meu irmão, minha irmã, é interessante porque todos nós somos chamados a sermos administradores em alguma instância da nossa vida, em alguma área, em alguma dimensão e em alguma profundidade. Alguns são profissionais da administração, Alguns se especializam, fazem faculdade, mestrado, doutorado em administração. Alguns economistas, lidam muito fortemente com essa questão da economia, da organização. E talvez para esses que são formados, talvez essa seja até uma tarefa um pouco mais fácil, uma vez que eles se prepararam tecnicamente para isso, mas todos devemos administrar diariamente os nossos recursos, não é verdade? Tanto o nosso salário quanto o nosso dinheiro. Se a gente não administrar bem, chega no final do mês, não tem mais salário, não tem mais dinheiro, Se a gente não administrar bem os nossos recursos, a gente acaba se endividando, a gente acaba tendo problemas. E a gente precisa administrar outros recursos que Deus nos dá. Outros recursos imateriais, digamos assim, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa alegria, as bênçãos que Deus nos dá, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, o ministério que Deus nos dá, os nossos dons, são todos recursos materiais ou imateriais, físicos ou espirituais, que Deus nos dá para administrar estes recursos, e todos nós precisamos então de alguma forma ser
administradores daquilo que temos, né? E é interessante porque Jesus nessa parábola está usando justamente esta noção da administração para falar com os seus discípulos. Ele está falando de economia. Na verdade, ele não está falando de economia, ele está falando do reino de Deus, usando uma figura da economia, usando uma imagem do mundo físico para falar de coisas espirituais. Ele está falando de coisas temporais, mas na verdade falando mesmo de coisas eternas. Ele está usando coisas temporais para trazer princípios e valores eternos, né? E aí ele então fala, usando a linguagem da economia, né? Fala do reino de Deus, que é um reino maravilhoso, e por isso ele precisa usar muitas figuras de linguagem, muitos símbolos, para que a gente possa de fato compreender tudo que Jesus está falando. E aí eu gostaria então que a gente pensasse um pouco mais profundamente sobre o texto. Jesus está falando de economia, usando uma linguagem da economia, por quê? Ele fala que um senhor chamou seus servos e deu 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro, né? Muitas vezes a gente lê esse texto e acha que talento como se fosse de fato talento, fulano é talentoso, né? Nesse sentido. Mas não é nesse sentido que Jesus está falando, até é também, Deus nos dá de fato talentos, carismas, né? Dons, para que a gente possa administrar aquilo que Ele nos dá. Mas o que Jesus está falando de fato é que na época havia uma moeda chamada talento. Na época do Império Romano, na época de Jesus, 1 talento equivalia a 6.000 denários, que era uma outra moeda que era paga para cada dia de trabalho de um trabalhador comum da época. A cada dia de trabalho se pagava 1 denário. E 1 talento equivalia a 6.000 denários, ou seja, 1 talento era 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho. E aí eu gostaria que a gente, para entender um pouco o que valeria esse talento hoje no nosso dia, 1 talento, 6.000 dias de trabalho, ok? Pensa comigo, vamos lá, não perde aí a concentração agora. Cada dia de trabalho hoje no Brasil, vamos dizer que um trabalhador, né, deu uma piscadinha aqui, mas acho que voltamos. Vamos dizer que um trabalhador comum, de diversas áreas, seja para um dia de trabalho, seja de um pedreiro, alguém que você contrate para fazer um dia, para trabalhar um dia ali para você, seja numa faxina, num serviço de limpeza, num pedreiro, na construção, enfim. Um dia de trabalho, vamos dizer que seja R$100, tá? Talvez alguns cobrem menos, outros cobrem mais, dependendo, claro, do serviço, do trabalho, né, da especialização do serviço, mas vamos dizer que de um trabalhador comum que no Brasil hoje esteja em média R$100 um dia de trabalho, tá bom? E aí então você contrata a pessoa por R$100. Jesus está falando de 1 talento. O talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Então você pega 6.000 dias de trabalho vezes 100, que é um dia de trabalho. Quanto valeria hoje 1 talento? R$600.000. 1 talento, então, por base, né? A gente sabendo que pode ser mais, um pouquinho menos, mas vamos colocar por base R$100 o dia de trabalho, 1 talento equivaleria a dizer que seria R$600.000 hoje. Isso foi o que ganhou menos, né? Que ganhou só 1 talento. O segundo ganhou 2 talentos, ou seja, ele recebeu do seu senhor R$1.200.000 para administrar. O dobro de 600.000, R$1.200.000. O primeiro, né, que foi o que ganhou mais, que ganhou 5 talentos, ele recebeu R$3 milhões. 3 milhões de reais para administrar. Muito ou pouco? Muito, né? Mas vamos lá, ainda vamos entender um pouquinho mais a profundidade do que Jesus estava falando. Porque é importante destacar que Jesus disse que um Senhor chamou os seus servos. Quando a gente pensa em servos, né, a nossa cabeça moderna e corretamente, né, anti-escravagista, a gente pensa num trabalhador remunerado, né, que trabalhava o dia e recebia o seu dinheiro.
ou trabalhava um mês, como a gente faz hoje, né? Mas não é. Quando a gente olha o texto diz que o Senhor chamou os seus doulos, é o termo grego aqui para servos. O Senhor chamou os seus doulos ou dulos. E esse termo doulos, na verdade, se refere a escravos. Tanto que o verbo doulu ou dulu significa escravizar, reduzir a escravidão, ou seja, eles eram homens que prestavam serviço sem salário. Aqueles 3 servos eram escravos, eram 3 escravos, eles não tinham nenhum direito de que um dia, se trabalhassem duro, eles poderiam receber uma promoção. Eles não tinham nenhum plano de carreira. Eles não tinham direito a nenhum salário, a nenhum dinheiro. Jesus estava falando numa época, num contexto em que a escravidão era muito forte. Os historiadores dizem que o Império Romano fora sustentado pela escravidão. Uma das colunas sustentadoras do Império Romano era a escravidão, então havia muitos escravos. Ou seja, era uma linguagem que aqueles que estavam ouvindo Jesus, eles estavam entendendo do que Jesus estava falando. E a gente precisa então buscar isso para que a gente também possa entender. Aquele senhor então chama 3 escravos e de repente diz para eles assim: olha, toma aqui 3 milhões de reais, 1.200.000 por segundo e para o terceiro 600.000. Esses homens deixam de ser escravos naquele momento, porque naquele momento de escravos eles passam a ser mordomos. Eles passam a ser administradores do que aquele Senhor deu para eles. Guarde isso no teu coração e aqui a gente já começa a ter alguns ensinamentos para a nossa vida. O primeiro é que no verso 15 diz que o Senhor, Jesus contando a parábola, o Senhor da parábola deu a cada um segundo a sua própria capacidade. O termo aqui para capacidade, o termo grego é dunamis, que é poder em movimento, é dinamismo. A palavra dinamismo vem de dínamo, que é capacidade de fazer, de movimentar. Ou seja, meu irmão, minha irmã, tanto que aquele senhor sabia da capacidade de cada um, do poder que cada um tinha para movimentar, para fazer acontecer algumas coisas. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus conhece a nossa capacidade. Jesus conhece a tua capacidade, meu irmão, minha irmã. Jesus conhece a minha capacidade. E quando eu falo de capacidade, eu penso que capacidade está no limite entre suportar dores e conquistar desafios. Capacidade é o nosso limite de suportar dores e conquistar desafios de alguma maneira. Ou seja, o quanto de dor eu consigo suportar, que eu não vou rachar, que eu não vou ser destruído pelo peso daquela dor. Quanto eu consigo ali ficar firme e suportar. E até o quanto, quando eu estou recebendo pressão, o quanto eu consigo suportar, mas também o quanto eu consigo romper. Eu consigo romper até um limite. Esta é a minha capacidade. Capacidade está ligado a extremos. Quais são os nossos extremos? Sejam para suportar dores, seja para conquistar desafios. Essa nossa capacidade, Deus conhece. Porque o Senhor, Ele reparte a cada um de acordo com a sua capacidade. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã? Deus nunca nos pedirá mais do que podemos dar. Ele nunca nos dará mais do que podemos administrar. Mas Ele nunca também exigirá de nós mais do que nós podemos devolver, mais do que nós podemos responder, mais do que a nossa capacidade de movimento. E aqui eu estou falando da vida, não estou falando apenas de coisas físicas, eu estou falando de todos os recursos que Deus nos dá. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca nos pedirá mais do que podemos dar. A Bíblia diz que Deus não nos permite ser provados além da nossa capacidade, além das nossas forças.
Você já enfrentou situações na tua vida que você achou que seria insuportável? Você já viveu situações na tua vida que você pensou que não daria conta, que não seria capaz de aguentar? Meu irmão, minha irmã, se a tua vida está na presença de Deus, se você está com Cristo, Ele te conhece e Ele não te permite que te sobrevenha uma provação maior, uma prova maior do que a tua força. Por outro lado também, meu irmão, minha irmã, Deus conhece o teu potencial, até onde você consegue romper nesta capacidade. E Ele vai fazer de tudo para que você atinja o máximo do teu potencial. Ele também não nos pedirá menos do que aquilo que Ele sabe que nós podemos dar. Deus nunca nos exigirá além das nossas forças e capacidades. Creia nisso. Então, se você está passando por uma luta muito grande, se Deus está te permitindo passar por essa tribulação, é porque Ele conhece a tua capacidade de suportar dores e de vencer desafios. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, porque quem tenta colocar sobre os nossos ombros um peso maior do que nós podemos suportar é o diabo, ou até a gente mesmo. Às vezes a gente sai pegando tanta coisa, e que às vezes nem é Deus que manda, e aí é a gente mesmo que toma sobre nós um fardo tão pesado, que de fato às vezes a gente não consegue carregar. E aí a gente precisa ir a Deus. É por isso que Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Troca de fardo com Jesus. Um fardo pesado demais. Dê para Jesus e pegue sobre si aquilo que Deus está te dando, nem mais, nem menos. Meu irmão, minha irmã, segunda coisa que eu aprendo é que você reparou na resposta do Senhor, né? Diz o texto, vamos lembrar que a gente às vezes só lê, né? O texto diz que o Senhor deu 5 talentos para um, 3 milhões de reais para um, 1.200.000 reais para outro, 600 mil para o terceiro. E diz que assim que eles receberam todo esse dinheiro, os 2 primeiros saíram correndo e foram negociar, não falo em quanto tempo, mas eles conseguiram dobrar aquele valor. O que recebeu 3 milhões de reais, ele conseguiu mais 3 milhões de reais. O que conseguiu 1.200.000, ele conseguiu outros 1.200.000 reais. Meu irmão, minha irmã, e aí quando o Senhor volta, os servos vão dizendo: olha, o Senhor me deu 5 talentos, ganhei outros 5, está aqui. Olha, o Senhor me deu 1.200.000 reais, está aqui, eu ganhei mais outro tanto desse. E aí a resposta do Senhor para eles é muito interessante. O Senhor diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E aqui eu parei para pensar. Falei: Senhor, pouco? Pouco? Eu não sou escravo, né? Graças a Deus, sou um homem livre, e você também que me vê com certeza é um homem, uma mulher livre, ainda mais em Cristo. Somos livres de todo cativeiro, de todo pecado, livres das garras de Satanás, livres de tudo. Somos livres para a liberdade que Cristo nos libertou. Se nós que somos homens livres, quando ele falou: olha, 3 milhões de reais é pouco, foste fiel no pouco. O que recebeu menos recebeu 600 mil reais. E ele disse assim: olha, isso é pouco. Mas imagine o que ganhou mais 3 milhões de reais. O Senhor diz: você foi fiel no pouco. Meu irmão, é muito. E Jesus sabia que na parábola ele estava dizendo que era muito, ele estava fazendo isso para chocar mesmo. E as pessoas ouviam e falavam: pouco, 3 milhões de reais para um escravo que não tinha direito a nada, que não estava acostumado com esses valores. Meu irmão, minha irmã, sabe o que isso mostra? Isso demonstra a grandeza e a riqueza de Deus em todos os níveis. O nosso Deus é um Deus rico. E não estou falando apenas em dinheiro, ouro e prata. Ele é rico em vida, ele é rico em relacionamentos saudáveis, ele é rico em saúde, ele é rico em todas as dimensões de bênçãos, de vida, em tudo que gera vida vem de Deus, porque Deus é fonte de vida. Olha a grandeza, a riqueza de Deus.
E meu irmão, o que eu aprendo é que para Deus sempre vai ser pouco. Aquilo que Ele nos dá é pouco diante do todo que Ele tem. Mas Ele sabe que para nós é tudo que nós temos. Deus sabe que aquilo que Ele nos dá, para Ele, diante do todo, é pouco. Mas para nós é tudo que nós temos. Meu irmão, minha irmã, e eu não digo isso para dizer que Deus não valoriza o que fazemos. Não é isso que eu quero dizer. Chamando de pouco, né? Não é isso que Ele não valoriza, mas pelo contrário, mesmo sendo pouco diante de tudo que Ele tem, Ele valoriza, porque Ele sabe que é tudo que nós temos. E Ele valoriza servo bom e fiel. Você foi fiel nisso que para mim é pouco, mas eu sei que para você era tudo. E você deu o seu tudo e você multiplicou isso que eu te dei. Meu irmão, minha irmã, pense comigo. Olha, de acordo com uma estimativa da ONU, da Organização das Nações Unidas, hoje a população mundial está em torno de 7,8 bilhões de pessoas. 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe o que é isso? Vamos descrever em números aqui. Eu vou escrever aqui nos comentários, para você ter uma noção de que número é esse. Deixa eu copiar aqui e colar que já está pronto aqui, para você ter uma ideia de quanto isso dá em número. Apareceu aí? 7.800.00 acho que faltou um aqui, já perdi a conta de 0.000. Essa é a quantidade de pessoas no mundo. 7,8 bilhões de pessoas no mundo. E aí, meu irmão, minha irmã, diante de tudo isso, qual que seria a importância da vida de uma pessoa? Qual seria a importância da minha vida diante de 7,8 bilhões de pessoas no mundo? Quanto que vale uma vida? Sabe quanto que representa isso? Meu irmão, minha irmã, sabe quanto que representa uma pessoa? Qual o percentual de uma pessoa diante de 7,8? Eu fiz a conta, meu irmão. Representa a vida de uma pessoa. Representa, eu vou escrever aqui também, porque é tanto zero, deixa eu colocar aqui. A vida de uma pessoa, meu irmão, minha irmã, representa 0, aí vem acho que 7 zeros, 1% da população mundial. Eu sou 0,000000001% da população mundial. É muito ou é pouco? É muito pouco. É pouquíssimo, é ínfimo. Se a gente olhar friamente para os números, pode parecer pouco, pode parecer nada. Mas Deus sabe, meu irmão, minha irmã, que esta uma pessoa é você, sou eu, é o meu filho, é o teu filho, é a tua esposa, é o teu marido, é a minha esposa, é a minha mãe, é o meu pai. Deus sabe que uma pessoa, mesmo que seja diante do todo 0,000000001%, Deus sabe que é tudo que nós temos, meu irmão, minha irmã. Deus sabe que esta uma pessoa é tudo que nós temos. E além disso, meu irmão, minha irmã, então eu aprendo que não importa o que Deus nos dá, então, sempre será algo grande para nós. Para Deus sempre pode ser pouco, porque diante do tudo, diante da grandeza de Deus, nada se compara à grandeza dele. Sempre vai ser pouco, sempre vai ser pequeno. Mas para nós, sempre vai ser grande. Tudo que Deus te dá é grande. Tudo que Deus te dá é uma grande responsabilidade. Tudo que Deus te dá é grande, mas que ao mesmo tempo ainda tem que ser desenvolvido. Pegou? Tudo que Deus nos dá é algo grande, mas que ainda precisa ser desenvolvido. O teu trabalho é grande,
mas que você ainda precisa crescer nele, você precisa desenvolver ele. Os teus dons espirituais, naturais, são grandes, mas que você ainda precisa crescer e desenvolvê-los. O teu casamento, a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido são grandes, são bênçãos de Deus, grandes coisas como 3 milhões de reais para um escravo. São coisas grandes, mas que ainda precisam ser desenvolvidas. Meu irmão, minha irmã, o teu casamento, a tua vida, o teu trabalho, o teu dinheiro, os teus relacionamentos, os teus dons, os teus ministérios, a tua fé, a tua salvação. É assim que devemos encarar o que Deus nos dá, coisas grandes que ainda precisam ser desenvolvidas. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque senão a gente desvaloriza o que Deus nos dá. Porque a gente começa às vezes a comparar com o todo e a gente acha que aquilo que a gente tem é pouco, aquilo que a gente tem é pequeno. Quando na verdade foi o que Deus nos deu. E Deus nunca nos dá o pouco, Deus nos dá o melhor, Deus nos dá o tudo que Ele tem para nós. De acordo com a capacidade de cada um, Deus nos dá, Deus nos abençoa com coisas grandes, mas que ainda precisam ser desenvolvidas. Quantas pessoas desvalorizando o que tem, a minha família, os meus filhos não vale nada, o meu marido não serve para nada, minha esposa não para de falar na minha cabeça, o meu trabalhinho, o meu dinheirinho, o meu carrinho, meu irmão, minha casinha, meu irmão, minha irmã, tudo que Deus te dá. É coisa grande, preciosa, valiosa, preciosa, que precisa ser desenvolvida. Mas a minha vidinha, coitadinho de mim, quem sou eu, meu irmão? Deus te deu a vida. E se você acha que 3 milhões de reais é muita coisa para um escravo, quanto vale a tua vida? Quem pode pagar pelo valor de uma vida? Ninguém. Não há dinheiro no mundo que pague o valor de uma vida. Porque é só Deus que dá. E aí está a grandiosidade, o valor e o preço de uma vida impagável. Imagine, meu irmão, minha irmã, Deus ministrou muito comigo esta mensagem, que eu inclusive ministrei lá no hospital em Santiago, aqui do Hospital Militar, enquanto eu fiz a visita essa semana. Né? Imagina se a gente perdesse tudo aquilo do que a gente reclamasse. Perdesse assim, reclamou, perdeu. Vamos pensar assim. Então você está andando, de repente você fala, puxa vida, amanhã segunda-feira, acordar cedo para ir para o trabalho, pronto, desempregado, não precisa acordar cedo para ir para o trabalho, está desempregado. Ai caramba, mas esse meu salário que não serve para nada, pronto, já perdeu também todo o dinheiro que você tinha, até o que você tinha você perdeu. Essa mulher que não para de falar na minha cabeça, pronto, viúvo. Esse homem que não serve para nada, pronto, viúva. Esses meus filhos que não servem para nada, só me fazem bagunça, só me dão dor de cabeça, pronto, sem filhos. Mas esse meu carro que não serve para nada, pronto, andando a pé. Mas esse sapato apertado, pronto, sem sapato, andando a pé e descalço agora. Essa minha casinha que eu queria ter uma casa, pronto, sem casa, morando na rua agora. Imagine, meu irmão, minha irmã, se tudo que a gente reclamasse, a gente perdesse assim. Meu irmão, minha irmã, considere, viva considerando que tudo que Deus nos dá são coisas grandes, que precisam ser desenvolvidas. Assim como aqueles 3 milhões de reais que aquele senhor deu para um servo, aquele 1.200.000 que ele deu para o outro, 600 mil reais que ele deu para o terceiro. Coisas grandes que precisavam ser desenvolvidas. Meu irmão, minha irmã, o que eu aprendo também é que a fidelidade é a virtude que estava sendo examinada. A fidelidade. As traduções bíblicas, né, esse texto diz servo bom e fiel. Algumas dizem servo fiel e cumpridor. Não é? Os 2 primeiros servos, embora possuíssem diferentes quantias de dinheiro, foram diligentes da mesma maneira e dobraram o seu capital. Tanto o que recebeu, né, os 5 talentos, ali, 3 milhões de reais, quanto o que recebeu 2 talentos, 2 milhões deu tilt aqui, 1.200.000, desculpa, né, 1.200.000, ambos foram fiéis, foram diligentes da mesma maneira e dobraram o seu capital. Perceba que eles não tinham nada, e aí eles recebem uma parte do todo, e depois eles passam a receber uma responsabilidade sobre o todo, porque eles não tinham nada, eles eram escravos.
De repente eles são promovidos, eles são elevados à condição de mordomos, de administradores de uma parte, cada um tinha uma parte dos recursos daquele senhor. E depois que eles foram aprovados e bem-sucedidos, o Senhor diz: olha, vocês foram tão bem, eu vou fazer uma festa para vocês, eu quero ter vocês perto de mim. Entra na festa, vem para perto de mim. Alguns estudiosos dizem que eles partem de escravos para mordomos e para sócios do seu Senhor. Que coisa tremenda. Meu irmão, minha irmã, não se trata de quantias, não se trata de quantidade, não se trata de valores, se trata de fidelidade. Não se trata do que Deus nos dá, mas do quanto somos fiéis no esforço de desenvolver o que Ele nos dá. O quanto nós estamos sendo fiéis no esforço de desenvolver tudo aquilo que Deus tem nos dado. Porque, meu irmão, minha irmã, tanto a fidelidade quanto a infidelidade, em algum momento virá à tona. Tanto a fidelidade quanto a infidelidade sempre vem à tona. Porque às vezes eu digo tanto a fidelidade quanto a infidelidade, porque uma para o bem, outra para o mal, claro. Porque muitas vezes a gente está buscando desenvolver a nossa vida, desenvolver os relacionamentos, desenvolver os nossos filhos, crescer profissionalmente, estudar, crescer academicamente, crescer, né, na nossa capacitação profissional, como pessoa, nos nossos dons, desenvolver o nosso ministério, desenvolver o nosso casamento. E parece que parece que não está indo, parece que ninguém está vendo, parece que Deus não está vendo, parece que não está acontecendo. Meu irmão, minha irmã, permaneça fiel. A fidelidade sempre vem à tona. A Bíblia diz isso: então verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. A fidelidade sempre vem à tona, mas a infidelidade também. Pessoas que vivem ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ninguém não dá nada, e ninguém nunca me cobrou disso e tal. Em algum momento, a infidelidade também vem à tona. Meu irmão, minha irmã, mas aí no verso 26, o terceiro camaradinha, né, eu quero parar um pouquinho sobre ele e aprender com este terceiro servo. Ele, assim que ele recebeu os seus 600 mil reais, o seu talento, né, ele foi, abriu uma cova, enterrou, e quando o Senhor volta, ele vai entregar, e o Senhor diz assim: servo mau e negligente. Algumas traduções, a Bíblia do Peregrino diz assim: servo indigno e preguiçoso. A Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, diz servo mau e preguiçoso. Ou seja, o termo aqui, né, preguiçoso, negligente, está muito forte, né? Servo mau, indigno, preguiçoso, negligente. É interessante porque que o Senhor disse para ele. Pode parecer uma palavra dura, né? Puxa, Deus... Porque o Senhor aqui claramente é Deus, né? Deus falando para um servo dele, servo mau e negligente, que palavra dura, né? Mas vamos perceber aqui, vamos interpretar esse camarada. O terceiro ele saiu, ele recebeu então 600 mil reais. Pensa numa coisa, o camarada recebe 600 mil reais, um escravo recebe 600 mil reais para administrar aquela quantia para o seu senhor. Qual é a primeira coisa que ele faz? Qual a primeira coisa que você faria se você receber 600 mil reais hoje para administrar? Sabe o que aquele camarada faz? Tem muita gente que pensa que ele não foi trabalhar. Ele foi trabalhar. Ele foi abrir uma cova. O texto fala literalmente isso. Literalmente. Verso 18. Mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova. Meu irmão, minha irmã. Você recebe 600 mil reais. A primeira coisa que você faz ao sair de casa, você sai correndo para abrir uma cova. Isso dá trabalho. Abrir cova dá trabalho, viu? É trabalhoso. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, temos trabalhado, mas para abrir covas e não oportunidades em nossa vida. Abrir covas aqui representa quando a gente se esforça em coisas que não trazem desenvolvimento para aquilo que Deus nos deu. Quando a gente demanda tempo, esforço, energia, se cansa, se estressa, se frustra, porque na verdade estamos abrindo covas. Abrindo covas e não criando oportunidades para aquilo que Deus nos deu. O camarada recebe um talento, 600 mil reais hoje, e a primeira coisa que ele faz é abrir uma cova.
Meu irmão, minha irmã, guarde isso no teu coração. As nossas atitudes direcionam o nosso destino. As tuas atitudes direcionam o teu destino. Meu irmão, minha irmã, o dinheiro, Jesus é fantástico, né? Ele usa com tanta sabedoria aqui essa figura, porque o dinheiro não é uma semente e quando enterrada ela floresce e frutifica. Eu me lembro quando eu era criança, né? Minha mãe sempre falava assim: você tá achando que eu tenho um pé de dinheiro em casa? Você tá achando, né? O meu pai, minha mãe falava: você tá achando que dinheiro dá em árvore, meu filho? E na cabeça, a criança é muito literal e às vezes o adulto esquece disso e eu ficava pensando: mas do que ele tá falando de dinheiro dá em árvore? Pé de dinheiro? É claro que não tem, mas a criança não faz ideia do que o adulto está falando, né? Mas Jesus usa justamente isso, e é justamente isso. Assim como o dinheiro não dá em árvore, assim como o dinheiro não é uma semente que se você enterrar, ela vai simplesmente florescer, meu irmão. É preciso esforço, dinamismo, suor, risco para fazê-lo crescer. Assim também a nossa vida. Os recursos que Deus nos dá, a nossa vida, os nossos filhos, casamento, trabalho, conhecimento, dons, a nossa fé, a nossa salvação, os nossos ministérios, não frutificarão se não tivermos dinamismo para com eles, se não houver investimento da nossa parte, se a gente cavar buraco e enterrar tudo aquilo que Deus nos deu, eles não irão crescer. Se a gente simplesmente abandonar a nossa vida, ela não irá frutificar, é isso que Jesus está falando. Como aquele servo que enterrou aquilo que ele recebeu, tem muita gente cavando covas, e enterrando o seu casamento, enterrando o futuro dos seus filhos, enterrando os dons que Deus deu, enterrando o ministério, enterrando o trabalho, enterrando a carreira, enterrando as possibilidades de crescimento. Porque não querem investir naquilo que Deus deu. Por algum motivo estão cavando covas e enterrando. Meu irmão, minha irmã, a gente como pastor, a gente tem a alegria, eu acho que considero uma alegria muito grande. Temos algumas tristezas na caminhada pastoral, mas muitas alegrias, e uma dessas alegrias é celebrar o casamento de pessoas. Como é gratificante, como é abençoador. Um homem e uma mulher que se unem no altar do Senhor e a gente poder ali firmar a aliança entre eles no altar do Senhor. Mas tem muitos casais que fazem a festa, pagam caro, até que na pandemia não está podendo ter muita festa, né? Mas às vezes investem demais nas festas, pagam caro, fazem uma lua de mel caríssima. E quando voltam da lua de mel, param de investir no seu casamento, investiram no outro e cada um vai cavando a sua cova. E daqui uns dias, semanas ou meses, estão cada um enterrando a aliança que fizeram um com o outro e com Deus no altar do Senhor. Porque não estão trabalhando em prol do casamento, mas estão cavando covas. Meu irmão, minha irmã, o terceiro, para a gente estar fechando, né? O terceiro tinha uma visão muito distorcida de quem era Deus. Ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor, que aqui representa, né, na parábola representa Deus. Você viu que aquele Senhor, quando chega, aquele servo acusa o Senhor dele de ser severo, mau. Acusa ele de ser um homem severo. O termo ali severo é cruel, mau, sem misericórdia. E eu sempre vi esse texto e eu achava estranho. Eu falava, puxa, mas se o Senhor representa Deus... E o texto, esse camarada está falando que Deus é severo, sem misericórdia, que colhe onde não semeou, que colhe onde não plantou. Isso é uma acusação gravíssima, isso é tirar proveito do trabalho do outro, até roubar o campo do outro. E aquele homem está falando que Deus faz isso, e o patrão ainda concorda, olha, se você sabe que eu sou assim, você tinha que ter levado meu dinheiro no banco. Isso sempre me intrigou, esse texto, sabe? Mas esses dias, debruçado, estudando este texto, na verdade, o que Jesus está falando aqui é que a visão daquele servo sobre Deus estava distorcida. É claro que Jesus está falando que Deus não é assim, mas aquele servo tinha uma visão tão distorcida de quem Deus é. Quando a gente olha para essa parábola, meu irmão, minha irmã,
não cabe na descrição desse Senhor alguém cruel, alguém severo, alguém que rouba do outro. Pelo contrário, Ele dá liberalmente, ele empresta as suas riquezas, 3 milhões de reais, 1.200.000 e 600 mil para o outro, ele pega e dá para escravos administrarem. É um Senhor que dá oportunidades para os seus servos. E quando são bem-sucedidos, os chama de sócio, faz uma festa para eles. Perceba que este Senhor não era severo, cruel e ladrão, mas a mente daquele servo, a visão daquele servo estava tão distorcida sobre quem era o seu Senhor. Meu irmão, minha irmã, e aí sim o Senhor responde com base na afirmação daquele servo. Ele não concorda com o servo, mas ele fala, olha, pegando o que você me falou, se você pensava tudo isso de mim, se você pensava que eu era severo, mau, que aproveita do trabalho dos outros, até rouba os outros, se você pensa tudo isso de mim, se realmente esse fosse o problema porque você não desenvolveu o que eu te dei, se fosse medo de mim, o mínimo que você tinha que fazer é pegar esse dinheiro e colocar no banco, para que quando eu voltasse eu recebesse pelo menos os juros. Mas então ele traz à tona o que de fato estava no coração daquele servo, e o Senhor diz, olha, você não fez isso porque você teve medo. E é por isso que você foi mal, porque na verdade você foi negligente, você foi preguiçoso. O teu problema não foi medo, o teu problema foi negligência com aquilo que eu te dei. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Porque Deus compreende os nossos medos. Deus até entenderia que a gente tivesse medo e por isso a gente fosse mais conservador em alguns avanços da nossa vida, que a gente tem alguns medos e a gente não consegue avançar, a gente não consegue arriscar tanto, a gente não consegue ir tanto além. Deus até compreende isso. Mas meu irmão, minha irmã, o que Deus... Deu uma travadinha aqui de novo, acho que voltamos. Mas o que Deus não aceita é negligência, é preguiça. Meu irmão, minha irmã, isto me leva a refletir como eu tenho me relacionado com Deus. Com medo de um Senhor cruel, severo, sem misericórdia, e eu acabo em uma atitude de negligência, ou com fidelidade e responsabilidade, aproveitando cada oportunidade que Ele me dá. Meu irmão, minha irmã, isso aqui representa a diferença. O Senhor está falando, olha, eu tive medo. O servo disse, eu tive medo, e o Senhor fala, não, na verdade você foi negligente. É como se a gente pudesse, no investimento, vamos pensar nos nossos filhos, e eu pudesse ali investir na vida dos meus filhos. Só que eu tenho medo. Então, eu invisto, eu dou o meu melhor, mas eu tenho as minhas limitações. Claro, eu tenho as minhas limitações como homem, como pai, e eu não consigo talvez dar o melhor do mundo que o meu filho pudesse ter. Mas eu dou tudo que eu tenho. Por mais que eu tenha medo, por mais que eu não saiba, por mais que eu tenha as minhas limitações, eu estou investindo. Outra coisa é, deixa meu filho. Deixe que meu filho se crie. Deixe que meu filho, quando ele crescer, ele escolhe que Deus ele vai servir. Quando ele crescer, ele vai escolher a sexualidade dele. Quando ele crescer, ele vai ver se ele quer trabalhar, se não quer. Quando ele crescer, ele vê se ele quer estudar. Nem para a escola eu mando, percebe? Isso é negligência. E existem pais negligentes com seus filhos, mas existem maridos negligentes com as suas esposas, existem esposas negligentes com seus maridos, existem filhos negligentes com seus pais, existem funcionários negligentes, existem patrões negligentes. Meu irmão, minha irmã, em todos os níveis da humanidade, Deus está provando a nossa fidelidade, Deus está provando o nosso caráter, e a nossa fidelidade ou infidelidade em algum momento virá à tona. E meu irmão, minha irmã, então Jesus finaliza no verso 29, e ele diz um ditado da época dele, né? Porque a todo que tem se lhe dará. E aí o Senhor, na parábola, arranca o talento desse camarada aí, os 600 mil reais dele, dá para o que tem agora 6 milhões de reais.
que tinha 3 milhões, multiplicou para 6 milhões. Dá esses 600 mil reais agora para ele. Meu irmão, minha irmã, ele diz: todo aquele que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Este verso reflete um ditado popular da época de Jesus que era: do mais ao sempre mais, do menos até o nada. Cuidado, meu irmão, minha irmã, se você tem sido negligente em alguma área da tua vida. Quantas pessoas estão sendo negligentes com a saúde, com os cuidados com a saúde, negligente com a alimentação, negligente com a saúde física, com a saúde mental, com a saúde espiritual, negligente com o seu relacionamento com Deus, negligente com o seu ministério, com o seu dom. Meu irmão, minha irmã, existem coisas que é do menos até o nada. Mas Jesus fala: olha, até aquele que tem terá mais. É do mais ao sempre mais. Essa é a vontade de Deus para nós. Que sejamos fiéis, irmãos e irmãs, diante de tudo que Deus tem nos dado. Não desperdicemos nenhuma oportunidade de crescimento, para que possamos ouvir do nosso Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra na festa do seu Senhor. O que nós queremos ouvir do nosso Senhor Jesus quando nós nos encontrarmos com Ele e prestarmos conta de tudo que temos feito, de tudo que Ele nos deu? Que tenhamos essa fidelidade reconhecida pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos orar em nome de Jesus.